Olá, boa noite. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas, muito bem-vindas nessa noite muito especial, essa noite especial mesmo, né? Eu estava fazendo o estudo hoje e quando foi volta das 4 horas da tarde, o Espírito Santo disse: não é isso que você vai falar. E mudou completamente a rota. Então, eu entrei em obediência ao que ele pediu para que eu trouxesse para vocês e vai ser bênção. Amém? Então, hoje ele pediu para que mudasse a rota e vocês vão entender no decorrer do caminho o que foi que ele pediu para que fosse feito, tá bom? Toda honra e toda glória sempre ao Senhor Jesus. Toda obra é dele. Toda obra é dele. O Espírito Santo me conduz em tudo e eu não faço nada sozinha. Eu não faço nada que ele não permita que seja feito. Amém? Então, como a mudança da rota foi de última hora, eu não tenho slide, eu entrei num estudo que ele me pediu e eu preparei tudo com muito carinho. E eu peço agora em oração, nós vamos orar para que não haja distração de forma alguma em tudo que ele vai fazer aqui essa noite com todas nós. Amém? Então vamos orar para a gente dar início aos estudos dessa noite. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora. Apresento ao Senhor cada uma das suas filhas, meu Pai, que estão aqui junto de nós, buscando a sua presença, buscando sentir um pouco mais do teu amor, do teu conforto, da tua presença, Jesus. Muitas vêm aqui, Pai, em busca de um direcionamento, de uma resposta, e que assim seja feita, Senhor, sobre a vida de cada uma aqui, Pai. É a sua vontade sempre que deve prevalecer sobre a vida de cada uma de nós. É o seu direcionamento, meu Deus, que nós devemos seguir. Por isso nós te pedimos, segure em nossas mãos, caminhe junto conosco, mostra-nos, Espírito Santo de Deus, tudo o que nós precisamos ver, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para a palavra dessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Está consagrado ao Senhor tudo o que nós vamos estudar, toda leitura, porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. E eu declaro isso e te peço bênçãos para esse estudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Então vamos lá. Aconteceu que hoje o estudo estava pronto e o Espírito Santo disse assim para mim: muitas das minhas filhas estão buscando intensamente o avivamento, mas não estão conseguindo acessar, porque precisa haver cura. Muitas feridas precisam ser curadas. Muitas estão em prisões emocionais. As emoções estão presas e nós precisamos direcionar cada uma para que saia dessas prisões, dessas emoções. Então, é uma escravidão espiritual. Foi essa palavra que ele usou. Muitas estão vivendo em uma escravidão emocional. E nós vamos trazer a palavra do Senhor aqui. Vamos começar? Quem tiver papel e caneta, anote o que for importante, tá bom? O que você achar que é importante, porque tudo é importante. Mas nós vamos começar então, lembrando sobre Atos 2. Atos, capítulo 2. No livro de Atos, nesse capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo, que transformou a vida dos primeiros cristãos, tá? Para você entender o processo do que nós vamos trabalhar aqui hoje. Antes do Pentecostes, gente, eu tô sem óculos, por isso que tá embaçado. Eu tô vendo que tá embaçado. Peraí. Aqui. Agora ficou ótimo, agora ficou HD.
Antes do Pentecostes, o Espírito Santo se manifestava apenas sobre indivíduos específicos, como reis e profetas, para cumprir propósitos divinos. Isso antes do Pentecostes, tá bom? No entanto, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado em plenitude sobre todos os 120 reunidos no tabernáculo, marcando o nascimento da igreja primitiva. Então, o impacto foi imediato e transformador naquele momento. Línguas de fogo desceram sobre eles, capacitando-os a falar em idiomas desconhecidos, que nós já falamos aqui sobre línguas estranhas. Então, isso atraiu multidões. E essas multidões ficaram perplexas, né, ao ouvir as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Então, pessoas que não sabiam, por exemplo, você vai lá na Rússia e você não sabe falar russo. E aí o Espírito Santo de Deus usa você e de repente você começa a falar russo com outro russo. E aquele russo está entendendo tudo que você está falando. Então era isso que acontecia, tá? Mas nunca você estudou essa língua. Mas você estava falando porque o Espírito Santo te toma e ele faz você falar, porque ele é Deus. Amém? Então vamos lá. Pedro, cheio do Espírito Santo nesse momento, pregou com ousadia, dom da ousadia, né? E conduziu mais de 3.000 pessoas ao arrependimento e ao batismo, ali dando início a uma nova comunidade cristã vibrante e unida, que é o que nós estamos buscando ser, certo? Amém? Então, embora o Espírito Santo tenha vindo para trazer liberdade, muitos permanecem aprisionados por um tipo de cativeiro menos evidente. Então, a escravidão emocional é um cativeiro. Então, essa condição impede que indivíduos vivam plenamente o propósito de Deus para suas vidas. Então, esse tipo de escravidão impede você de viver o avivamento que você está buscando, e às vezes você está se perguntando por que eu não estou conseguindo ainda sentir isso, e foi o que o Espírito Santo me trouxe. Amém? Então, a escravidão emocional, ela é caracterizada por traumas, feridas e também circunstâncias passadas, tá? Que você já passou, que moldam comportamentos e personalidades. Então, ela se manifesta em comparações constantes, sentimentos de medo, culpa. Peraí, gente, deixa eu conectar aqui. Meu computador deu uma. Aí. Pronto. Sente medo de medo, culpa, vergonha, né, timidez e até mesmo no desejo de controlar todas as coisas ao seu redor. Isso tudo é um cativeiro, é uma escravidão emocional, tá? Então, esses elementos atuam como grilhões invisíveis. Tatiana, não é capítulo agora. Agora é um estudo mais profundo que nós estamos trazendo, nós estamos falando sobre a escravidão emocional, né? Aí o que eu citei foi Atos capítulo 2, que nós começamos no início a falar de Atos capítulo 2, que aí depois vocês podem fazer a leitura de Atos completo para vocês terem uma profundidade da leitura no secreto, na intimidade com o Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Esses elementos que nos aprisionam emocionalmente, que traz essa escravidão, nos impede de viver o avivamento do Espírito Santo. Essa é uma verdade, tá bom? Isso dificulta o nosso crescimento espiritual, e muito, dificulta demais. Espiritual, pessoal e relacional, tá? Então, hoje eu quero te convidar para que você possa refletir sobre esses padrões e dar os primeiros passos para você se libertar dessas prisões emocionais. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. A armadilha da comparação. Agora nós vamos começar a falar sobre o que nos aprisiona emocionalmente. Qual é a escravidão emocional que você se encontra hoje?
É isso que eu vou falar. E a que você se identificar, você anota, para que ela possa ser tratada, em nome de Jesus. Amém? A armadilha da comparação. Comparar-se aos outros, especialmente nas redes sociais, é uma armadilha que aprisiona sua mente e rouba sua paz. Lembre-se que você é uma criação única de Deus. Você é uma criação, eu sou uma criação, né? Qualquer um, cada nós temos a nossa individualidade na criação do Senhor. É igual a nossa digital, ela é única. Não existe outra igual. Isso prova a autenticidade, a veracidade, que nós não devemos nos comparar com outros, porque cada um de nós temos a nossa particularidade diante de Deus. Então, em vez de focar no que falta, quando você pensa em começar a fazer uma comparação, ao invés de você focar no que falta, comece a identificar e a valorizar os seus talentos e as qualidades que você já possui. Cada uma de nós carregamos talentos. Cada uma de nós temos dons diferentes. Umas têm dons de fazer pão e bolo para o seu sustento, para vender também. Outras têm o dom de cuidar de vidas através da medicina. Outras têm dons de cuidar da pessoa através da autoestima, da beleza, seja de pele, de cabelo, entende? Outras têm o dom de vender roupas, de vestir as pessoas, de fazer as roupas. Então, todos nós temos um dom. Todas nós. Deus deu dom a cada uma de nós. Então, nós precisamos trabalhar esses dons para que eles sejam potencializados em nós. Amém? Então, pare de se medir pelo sucesso ou aparência alheia. Isso é uma prisão. É uma prisão emocional. Quando você começa a se medir pelo sucesso de outros, não faça isso com você. Discipline-se a sair desse ciclo e volte o seu olhar para o propósito que Deus tem para você, para a sua vida. Em Salmo 139, do versículo 13 ao 16, diz que cada um de nós somos singular, né? E que nós somos valiosas aos olhos de Deus. Vamos ler? Ó, Salmo 139, vou pegar aqui. Vou ler para vocês. Quem tiver com a Bíblia pode procurar também para grifar, tá bom? Ó, 139 do 13 ao 16, diz assim, ó. Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formada na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha que lindo aqui. Aqui fala que nós temos a nossa individualidade na nossa criação, porque Deus nos criou únicas. Amém? Qual outra armadilha? Qual outra prisão? Qual outra escravidão que vem? O vitimismo. Nós precisamos romper com o vitimismo para que o avivamento venha de forma sobrenatural na nossa vida. Carregar o rótulo de vítima nos impede de prosperar. É uma trava que segura. Não tem como entrar. Não tem como. Não tem como manter a chama acesa do avivamento se você se faz de vítima. Você não prospera. Quem vive como vítima está preso ao passado. E quem está preso ao passado é incapaz de enxergar o futuro que Deus preparou. Não consegue enxergar. Ser protagonista da própria vida é essencial para experimentar o extraordinário. Então, se você passou por um tempo difícil, que seja um testemunho na sua vida, para que você fortaleça outras pessoas e que você mostre que você venceu a dificuldade, que você superou, então aquela pessoa pode também. E não para ser vítima, para atrair olhares, para que as pessoas tenham pena de você. Isso não. Não, não.
A Bíblia traz para que nós sempre sejamos fortes, corajosos, para que a gente busque ao Senhor, para que Ele possa nos levantar, nos guiar, nos conduzir, cuidar da nossa vida. É isso que a Bíblia traz. Amém? Ó, declara assim hoje, ó. Repete comigo. Declaro hoje que eu lanço o meu fardo sobre o Senhor e tomo o dele para mim, que é leve e caminho em direção ao meu propósito, em nome de Jesus. Amém. Aqui você declarou que você entrega o seu fardo para Jesus. Você entrega o seu fardo pesado para Jesus. E você pega o dele para você, que é leve. Para que você deixe de ser vítima. Amém? Sim. Eu mando sim, Jéssica. Eu vou separar e te mando, tá bom? Josué fala muito sobre isso. Para que sejamos fortes e corajosos. Mas depois eu vou mandar com calma, tá bom? Deixar de ser vítima. Abandone a murmuração, abandone o pessimismo e o hábito de recontar as suas feridas. Todas as vezes que você fica recontando a sua ferida, você está se fazendo de vítima. Você quer que a pessoa tenha compaixão de você. Todos nós passamos por muitas dores, dores de perdas, perdas financeiras, perdas materiais, perdas de pessoas queridas e amadas, mas o Senhor sempre nos encoraja. Jesus sempre nos encoraja. Quando ele perdeu João Batista, ele ficou muito triste. A Bíblia diz que Jesus ficou muito triste. E ele se afastou da multidão e foi orar sozinho no secreto, buscando ali um fortalecimento no Pai. Então, se Jesus fez isso, por que nós não vamos fazer? Nós precisamos sim buscar um tempo nosso de silêncio, um momento de busca de conforto da presença de Deus, mas é um momento, não é a vida toda. Tá bom? Deus quer que você transforme a sua história de dor em um testemunho de superação. Amém? Nós vamos ver tudo isso agora, tá bom, irmã Regileide? Nós vamos buscar agora em conhecimento como que nós vamos sair do vitimismo. O ponto principal é esse que eu acabei de dizer, olha só. Abandonar a murmuração, tá? Abandonar os pensamentos negativos, os hábitos de ficar recontando as feridas do passado. Tem que se livrar disso. O que passou, já passou. A nova história começa agora. Eu decido começar uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Essa declaração que nós temos que fazer. É esse posicionamento que nós temos que ter para poder viver o avivamento do Espírito Santo que nós estamos buscando aqui. Que é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos buscando o avivamento sobrenatural da presença de Deus. Tá? Então, nós temos que deixar tudo isso. São tudo escravidão, tá? Isso que eu estou trazendo. A comparação é uma escravidão, tá? O vitimismo é outra escravidão. E libertar-se do controle. Querer ter controle de tudo. Terceiro ponto. O desejo de controlar tudo e todos ao nosso redor é uma escravidão emocional terrível. É uma prisão terrível emocional. Porque quem centraliza todas as tarefas, todas as responsabilidades, vive em constante esgotamento mental. Vive tenso, vive esgotada, vive cansada. Então, a liderança verdadeira é você saber delegar, capacitar e confiar em outras pessoas. Sabe por quê? Porque de verdade, quem governa, quem lidera, quem tem o controle de tudo é Deus. Não somos nós. É Ele que tem o controle de tudo. Então, toda vez que nós tentamos fazer isso, ter o controle de tudo, sem lembrar que quem controla tudo é Deus, nós adoecemos. Porque o corpo físico esgota, a nossa energia mina, a nossa cabeça fica acelerada
E a nossa mente acelerada não deixa a gente dormir. Se a gente dorme, a gente tem pesadelo. A gente não consegue fazer uma leitura porque falta concentração. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos presa, querendo ter o controle de uma coisa que nós não temos controle. Quem controla é o Senhor. Então, nós precisamos sair. Né? Se essa palavra é para você, que o Espírito Santo te toque de uma forma profunda, para que você tenha consciência que o controle não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor. E é preciso que a gente confie em pessoas para que as pessoas comecem a fazer algo. Amém? É Deus que tem o controle de todas as coisas. O controle é tudo dele, não é nosso. Tá? Então, se você deseja prosperar, você precisa aprender a abrir mão do controle absoluto. Abrir mão total do controle das coisas. Não é você que controla. Grandes líderes, né? Grandes líderes mulheres, como mulheres donas de casa, esposas, mães, são aquelas que confiam as suas tarefas na sua equipe. A equipe começa dentro de casa e também pode ir para a equipe do trabalho. Essa é a liderança certa. É você treinar, capacitar as pessoas e confiar que aquela pessoa vai fazer o certo, porque é Deus que controla. Até porque se aquela pessoa não estiver fazendo o certo e não estiver caminhando certo, Deus vai tirar aquela pessoa do seu caminho. Porque se a glória de Deus está sobre você, onde entra a glória, as trevas têm que sair. É essa consciência que você tem que ter. É esse posicionamento de filha que anda debaixo da glória de Deus que você tem que ter. Lembre-se, liberdade é permitir que outras cresçam ao seu lado. Até os seus filhos, sabia? Suas filhas. Isso é dar liberdade. Deixar eles crescerem. Uma hora o menino tem que virar homem, a menina tem que virar mulher. E para isso você tem que parar de querer ter o controle de tudo. Tem que parar. Hoje aqui em casa eu coloquei os homens para fazer almoço. Porque eu estava ocupada fazendo o estudo aqui para vocês. E eu falei, hoje vocês vão fazer o almoço. E tudo bem. O Heitor queimou o arroz. Eu rapei o arroz, não peguei a casca preta, dividi a panela separada. O Arthur cuidou da carne. O Júnior chegou com os tomates. Se fosse em outro tempo, eu estaria deixando cada um no sossego e estaria, ó, corre no mercado, busca tomate, busca isso, faz aquilo. Eu estaria doidinha. Não faço isso mais. Porque eu aprendi isso. Que uma grande líder delega responsabilidade por amor e liberdade a todo aquele que está à sua volta. Então, isso começa dentro da sua casa e depois vai para o seu trabalho. Amém? Tudo que é teu, é teu. Se foi Deus que te deu um cargo nesse trabalho, ninguém vai tomar ele de você. Então, não tenha medo de delegar. Não tenha medo de dividir, não tenha medo de compartilhar aquilo que você sabe, para que aquela pessoa que trabalha com você faça parte ou todo o seu trabalho, se assim for preciso. Se é Deus que te deu, ninguém vai tirar. Ninguém. Se você estiver andando em obediência, cumprindo os princípios, ninguém toma o que é teu. Só vai tomar se você estiver andando em caminho errado. Amém? Outra prisão. Traumas e mágoas. Vamos sair dessa cadeia. Hoje, em nome de Jesus. Muitas vezes ficamos presos ao passado, revivendo traumas e experiências dolorosas. É uma prisão isso. Contar repetidamente histórias de rejeição, histórias de abuso ou sofrimento é um sinal que essas feridas ainda não foram curadas. Contar esporadicamente, porque alguém te pediu um testemunho, porque você foi chamada para edificar na vida de alguém, então a pessoa quer levar o seu testemunho, é diferente de você querer contar para todo mundo que aparece na sua frente. Você está se acabando, você está se machucando. Você está revivendo uma ferida, um trauma que o Senhor Jesus está pronto para te curar e te tirar de toda essa aflição, de toda essa dor. Em nome de Jesus. Em Filipenses capítulo 3, do versículo 13 e 14,
fala sobre isso. Ó, Filipenses. Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao 14, diz assim, ó. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Deus está te chamando. Ele está te chamando para uma vida nova. Quem está aqui desde a primeira aula sabe disso. Por isso, hoje o Espírito Santo disse: tem filha minha que não está entendendo por que não está conseguindo ser avivada, mas não está desistindo das aulas. Então, nós precisamos tirá-las dos cativeiros e nós vamos fazer isso hoje, em nome de Jesus. É preciso deixar para trás todas as feridas, as aflições, os traumas, tudo que fizeram de mal para você, deixa para trás. Hoje, a partir de hoje, eu decido viver uma nova vida, uma nova história, porque Cristo vive em mim, não sou eu mais que vivo pelas minhas próprias vontades. Começa a declarar isso, em nome de Jesus. Outra prisão, o perfeccionismo que paralisa. Gente, o perfeccionismo é uma forma de escravidão emocional dura, judia demais da pessoa. Essa pessoa, ela cria a falsa expectativa de que precisamos ser impecáveis para sermos aceitos. Olha isso. É a necessidade de ser aceito que traz a prisão do perfeccionismo. A pessoa quer ser aceita, ela quer ser valorizada, então ela tem essa prisão do perfeccionismo. Na busca pela perfeição constante, muitos deixam até de produzir, sabia? Muitos deixam de produzir, de entregar, ou até mesmo de viver plenamente, porque acha que tem que ser perfeito, senão não dá certo. Não, eu preciso ser perfeito, senão eu nem vou. Não, gente, não é assim. Perfeito só foi Jesus, não tem outro. Nós buscamos andar no caminho certo e reto todos os dias, e nós buscaremos todos os dias da nossa vida. Lembra uma coisa, olha só, o feito é melhor que o perfeito. Fazer sempre vai ser melhor do que você querer fazer o perfeito e deixar de fazer. O que você considera bom o suficiente, porque às vezes a pessoa fala assim, ficou bom o suficiente, porque o perfeccionista, ele é assim, ele vive nessa prisão, ele vive nesse cativeiro. Ficou bom o suficiente. Às vezes a pessoa olha e a pessoa fala, ficou excelente o teu trabalho. Nossa, eu nunca recebi algo tão perfeito, tão maravilhoso. E aí o perfeccionista tá lá, tá falando isso porque tá me bajulando. Não, não é. Isso é um cativeiro, é uma escravidão que você se encontra. Precisa sair, em nome de Jesus. Lembre-se da necessidade de agradar e concentrar-se em ser produtivo e dependente somente do Espírito Santo. É dele que nós temos que ser dependentes. É a ele que nós queremos e devemos agradar. Só ele. É ele que te capacita para a criatividade. É ele que vai te trazer as estratégias para que você crie, para que venha ideias criativas para você construir no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. É o Espírito Santo que vai te capacitar a isso. Porque só ele é perfeito. Por isso, a nossa total dependência do Espírito Santo é o caminho certo. Não tem erro. Não tem erro. Quando nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, não haverá erro. Não haverá. E quando vier aflições, dias difíceis, tempos difíceis, deserto, rapidamente a gente vai saber sair. Nós não vamos ficar ali remoendo aquele tempo difícil. Outro cativeiro, outra prisão, é a dependência da aprovação. Tem pessoas que dependem para tudo de ser aprovado pelos outros. Para tudo.
Pinta o cabelo, vai lá perguntar para 5, 6 pessoas: ficou bom? Você gostou? Ficou bom? Você gostou? Faz a unha de uma cor diferente, vai lá mostrar: ai, você gostou? Ficou bom? O que você achou? Para com isso. É uma escravidão emocional muito grande isso e não dá, nós não podemos viver nesse nível. Nós precisamos buscar o avivamento incansavelmente, de uma maneira constante, de modo acelerado, numa velocidade sobrenatural. Mas para isso, nós precisamos primeiro sair dos cativeiros, deixar de vivermos como escravas desses cativeiros. A liberdade, né, assim, buscar aprovação familiar ou social é outra cadeia que nos limita. Não dá. Sai dessa cadeia. Queira sair. Em nome de Jesus, já começa a declarar: eu vou sair dessa cadeia de dependência de aprovação em nome de Jesus. Começa a declarar. A liberdade verdadeira está em ouvir e obedecer à voz de Deus tão somente. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade que tira todo o peso da tua mente, que acalma os seus pensamentos, porque você começa a viver enxergando que você não precisa da aprovação de ninguém e que você não precisa provar nada para ninguém. Porque o único que você tem que agradar é o Senhor. Quando tomamos essa decisão, baseadas no que a família ou a sociedade espera, quando você quer a aprovação deles, nós perdemos a oportunidade de viver o que Deus planejou para nós. Então, seja independente, seja madura e guiada pelo Espírito Santo. A opinião que realmente importa é só a dele, tá bom? Só a aprovação dele é o suficiente para nós. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Queira agradar somente ele. Esse é o maior segredo da tua caminhada com Cristo. Amém? Outra escravidão, lidando com críticas e redes sociais. Se você se preocupa excessivamente com críticas, likes ou comentário, precisa rever suas prioridades. Olha, até isso o Espírito Santo pediu para trazer. Precisa rever suas prioridades. Só quem faz algo significativo será criticado. Não permita que a opinião alheia defina o seu valor ou desvie você do propósito que Deus colocou em suas mãos. Cada uma de nós temos um propósito que Deus colocou em nossas mãos. E nós precisamos honrar com excelência a Deus o propósito que Ele entregou para cada uma de nós. Então, evite depender das redes sociais para validação emocional. Não é para isso que servem as redes sociais. Use suas redes sociais para declarar a palavra do Senhor, para colocar coisas que edificam as pessoas. Ah, mas eu gosto de postar a comida que eu faço. Posta a comida que você faz, mas sempre dando dica para quem não sabe fazer. E não para mostrar o que você fez, para querer que as pessoas aprovem o que você está fazendo. Não, usa tudo para edificar a vida de outras pessoas, tá bom? A sua missão é mais importante do que a reputação ou a aceitação. A sua missão é muito mais importante, tá bom? Confie em Deus e siga firme. Foca em Cristo. Não deixa nada e ninguém tirar você do seu foco, mesmo diante de perseguições ou de incompreensões. Deus te conhece. Esse é o ponto mais importante. Mesmo vendo os seus erros, Ele jamais vai te criticar. Diferente dos homens, certo? O ser humano vive para criticar. Deus jamais vai te criticar. Ele te conhece. Pelo contrário, ele vai te orientar, ele vai te corrigir, ele vai guiar você para que você caminhe nos caminhos que ele planejou para você. Outra prisão, o materialismo. Muitas pessoas se aprisionam em valores superficiais. Meu Deus, estão perdidas nos bens materiais, buscando aceitação através de bens materiais, roupas, status. Quem tem segurança interior, gente, não se importa não com a aparência externa, mas sim com a essência e a sabedoria que carrega. Quantas pessoas gastam o que nem tem, o que nem pode, só por aparência, para serem aceitas ali naquele meio que convive pelas pessoas? Grande engano. Cilada de Satanás, isso, sabia?
Porque as pessoas que ficam presas no materialismo, elas gastam demais, são consumistas para poder serem aceitas e provar para as outras pessoas que pode, que tem isso, que tem aquilo. E o que acontece quando você não tem uma condição financeira que te sustenta? Você entra em dívida. E se você entra em dívida, você tem paz? Se você não consegue pagar? Claro que não. E a falta de paz traz o quê? Perturbação. E a perturbação faz o quê? Abre brecha. Abre brecha para Satanás dançar na tua vida. Então para com isso. Não tem necessidade de querer adquirir bens materiais para ficar mostrando, provando para as pessoas que você pode, que você tem, e na verdade você não pode. Então seja quem você tem que ser. Exale a tua essência. Exale a tua verdade. Sabia que pessoas invejam só a luz que os outros carregam? Sabia que os ricos, que muitos ricos têm inveja da alegria dos pobres? Porque o pobre carrega a luz, carrega a paz. Dá um sorriso verdadeiro, não dá um sorriso por trás de máscaras. Quantas pessoas eu conheço assim? Então, que a nossa preocupação e a nossa segurança seja tão somente se importar com a nossa essência e a nossa sabedoria interior. Em nome de Jesus. Que hoje essa prisão seja caída por terra. Em nome de Jesus, da vida de vocês. Outra prisão de relacionamentos tóxicos. Amizades e relacionamentos que sugam energia e geram ciúmes, impedindo a liberdade emocional na tua vida. Isso é muito ruim. Essa prisão emocional, ela mina suas forças e a sua capacidade total de avançar. Ela mina, você não consegue seguir, você não consegue avançar. Ore a Deus, peça ao Senhor, para que Ele afaste de você tudo que te afasta dEle. Para que Ele afaste de você tudo que está prendendo a sua vida, para que você não viva o avivamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Outra prisão, a necessidade de ser indispensável. Muitas pessoas se tornam escravas emocionais ao tentar sempre estar disponível para os outros, para tudo. Para tudo a pessoa está disponível. E o que ela faz com isso? Ela acaba sacrificando o seu próprio bem-estar. Aprenda a dizer não. Aprenda a estabelecer limites. Não queira ser aquela pessoa que está pronta para tudo. Ah, você pode isso? Posso. Vamos ali? Vamos, eu posso. Não. Você tá sacrificando o seu próprio bem-estar. Você pode estar sacrificando um tempo precioso da sua vida com o Senhor Jesus. Vamos sair dessa prisão hoje. Amém? Outra prisão. Autoimagem distorcida. Muitas pessoas vivem com uma imagem distorcida de si mesma. Isso é muito triste. Acreditando nas mentiras do inimigo e se desvalorizando. Então, todo pensamento que vier na tua mente, que te destrói, que te diminui, que te inferioriza, que te traz baixa estima, não é de Deus. Não é o Senhor que está falando com você. Não é a voz de Deus que está falando com você. É a própria voz do diabo. Não está na Bíblia. Na Bíblia, em nenhum momento, o Senhor vai fazer isso. Ele não vai distorcer a tua imagem. Não existe nenhuma passagem que fala sobre isso. Então, se não está na Bíblia, eu nem perco meu tempo. Não está escrito, eu nem sento para conversar. Esse é o meu posicionamento hoje. Tá na Bíblia? Tá, então nós vamos conversar. Tá na Bíblia? Então não vou nem perder meu tempo de conversar, porque eu vivo só no que está escrito. Eu vivo no que está escrito na palavra e eu não me desvio. Esse é o posicionamento que nós precisamos ter, para que o avivamento do Espírito Santo desça e queime os nossos ossos de forma sobrenatural, purificando todo o erro, purificando todos os nossos pecados da nossa vida. Jesus já nos perdoou, mas todos os dias nós pecamos, não é verdade? Todos os dias nós cometemos pecado e todos os dias nós precisamos pedir perdão. Outra prisão, títulos e rótulos. O que é isso? Você deve estar perguntando, né?
Todos são iguais. Todos nós somos iguais diante de Deus. A verdadeira importância está no que carregamos aonde? Internamente, no nosso coração. A Bíblia nos alerta contra esse tipo de julgo. Anota aí, quem quer anotar. Em João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quem é o Filho? Jesus. Então vamos ler de novo? Portanto, se Jesus os libertar, vocês de fato serão livres. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem nos libertou? Cristo. Aonde? Naquela cruz, derramando o sangue dele por nós, passando uma dor e uma aflição que nós jamais vamos passar, porque ele nos livrou disso. E as nossas aflições e as nossas dores, nenhuma é comparada ao que ele passou naquela cruz. Que tenhamos consciência disso. Então, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Jugo de escravidão. O que é jugo? Para quem não sabe, opressão, fardo, relacionamento. Então, aqui ele diz: não se deixem submeter novamente a opressão de escravidão, fardo de escravidão, relacionamento de escravidão. Entendeu? Tipos de julgos que aprisionam. Pecado. O pecado é uma forma de aprisionamento que separa o ser humano de Deus. Isso nós já sabemos, certo? Ele não apenas fere a alma, mas também abre portas para as influências negativas do maligno. O pecado faz isso, tá? Outro tipo de julgo, maldição hereditária. Padrões de comportamento e sofrimento que passam de geração em geração, mantendo famílias presas a ciclos de dor. Ah, na minha família tem histórico de aborto. Ah, na minha família tem histórico que toda mulher fica viúva. Ah, na minha família tem histórico de câncer repetitivo. Maldição hereditária. Alguém precisa quebrar. Tem que sair dessa prisão. Que seja você, a mulher que está se levantando diante de Deus para quebrar esse tipo de maldição. Ah, na minha família todo mundo se separa. Tem que quebrar. Alguém dessa família tem que se levantar diante de Deus e falar: eu quebro em nome de Jesus toda maldição hereditária relacionada ao adultério, à enfermidade XY, e aí nós vamos ver sobre isso, tá bom? Escravidão emocional. Considerada o mal do século. É escravidão emocional. É considerada hoje o mal do século, que resulta de feridas emocionais profundas na alma, como rejeição, abandono, abuso e traição. Essa escravidão emocional é o que hoje tem mais trazido aflição para todo mundo. Tá bom? Jesus Cristo, ele oferece libertação total e restauração emocional para todo aquele que busca por ele. Essa é uma verdade. E essa libertação, ela acontece em 2 níveis, falando de Jesus, tá bom? Na conversão, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, trazendo discernimento espiritual e paz interior. Então, quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você deixa Ele te guiar, Ele conduzir a sua vida, Ele governar suas emoções e seus sentimentos. Amém? No batismo com o Espírito Santo, que nós já vimos em aulas anteriores, o que acontece? O empoderamento sobrenatural vem e nos capacita a viver o propósito de Deus com ousadia e autoridade. Então, quando chega nesse nível, é quando inicia o avivamento dentro de você. Quando você começa a ter sede de conhecimento, sede de viver o mais profundo da palavra de Deus.
você começa a intensificar essa busca de forma profunda para viver o sobrenatural de Deus. E é onde você vai se sentindo com ousadia e capacitada a orar por pessoas, orar por cura, orar por libertação. E ali você vai começar a estudar e buscar um conhecimento mais profundo sobre isso. Tá bom? Práticas para romper a escravidão emocional. Arrependimento. Agora vai a resposta de quem está em dúvida. Como eu faço para sair de tudo isso? Agora vai as respostas. Como você faz para sair de todas essas prisões, de todos esses cativeiros e deixar de ser escrava emocional dessas coisas? O arrependimento, anota aí. Reconheça suas falhas e traumas diante de Deus em oração, gente. É numa oração de conversação com Deus que você vai se arrepender. O arrependimento abre portas para as curas na sua vida, para toda cura. O perdão, libere o perdão. Libere o perdão para todos aqueles que te feriram. O perdão é um ato de obediência e libertação pessoal, como está dizendo em Mateus 18, de 21 a 22. Mateus 18, de 21 a 22. O que diz? Vamos ver para a gente testificar. Mateus. Quem está estudando comigo de manhã, daqui a pouco a gente vai estudar esse 18, né? Depois de amanhã. Capítulo 18, do 21 ao 22. Diz assim, ó. Mateus, capítulo 18, do 21 ao 22. Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. A mesma ofensa, tá? Se for preciso. A mesma ofensa é para perdoar 77 vezes. Amém? Tá escrito. Então, se tá escrito, a gente tem que ser obediente. Libera o perdão. Ah, mas ela fez de novo. Libera de novo. E libera de novo. Quanto mais você liberar, mais paz você vai sentir. Amém? Comunhão. Comunhão também é um rompimento da escravidão emocional. Participar de uma comunidade cristã é muito importante para você, tá bom? Valorize a oração, o ensino da palavra e a adoração em unidade. Adoração junto ao Senhor. Clame a Deus. É importante viver em comunidade. Amém? O que nós estamos fazendo aqui é grandioso, é lindo, é profundo. Está sendo único na vida de muitas mulheres e na minha também. Mas viver em comunidade é importante, tá bom? O relacionamento social é importante. É ali que você vai ser provado e testado se você vai colocar em prática tudo que você está buscando e aprendendo. Amém? Renovação da mente. Medite nas escrituras e declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Então é o que nós estamos fazendo aqui, certo? Nós estamos fazendo aqui juntas, mas você também deve buscar isso no seu secreto com Deus. Declare: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor disse, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Você pode falar isso num dia difícil. O que você está fazendo? Você está renovando a sua mente, porque você está meditando nas escrituras. Aí você está com medo, então você pode dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que ainda que eu caminhe pelo vale escuro da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Então eu sei que o Senhor está comigo e eu não vou ter medo. Entende? Quando você conhece a palavra, nada tira você do foco. Nada tira você do centro. Amém? Porque Deus é tudo para você. Ele vem em primeiro lugar. Então tudo que vier ao contrário, rapidamente você vai lembrar da palavra do Senhor. A escravidão emocional, ela pode parecer insuportável, mas Jesus oferece uma saída. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, olha que lindo, está disponível hoje para você. Está disponível hoje para transformar a sua vida, se você quiser. Se você quiser quebrar as cadeias, sair dessas cadeias que você vive hoje, se você quiser ter uma liberdade verdadeira e duradoura, a melhor notícia é que o Espírito Santo está aqui hoje, disponível para você. É só você querer, é só você clamar, é só você pedir
de todo o teu coração, em voz alta, através da sua boca. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida de maneira plena, pura, genuína. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Deixe ele agir. Obedeça. Ele é a chave para superar todos os seus traumas, todas as suas dores e vencer todas as suas limitações. E viver o propósito para o qual você foi criada, porque você foi criada para um propósito. E se você ainda não descobriu, você vai descobrir. Porque nessa caminhada, o Senhor vai te dar o seu propósito, visivelmente diante dos seus olhos. A chave vai virar e você vai falar: isso! Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Você não vai ter dúvida, porque quando você entende o que o Senhor quer na direção da tua vida, você não tem dúvida e você vai, mesmo sem saber fazer, e o resto ele vai te direcionando. É assim que acontece. Se o Filho libertar, você será verdadeiramente livre. Lembre dessa frase? Se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Está escrito. Não sou eu que estou falando. Então, se a palavra de Deus diz, é porque é verdade. A escravidão emocional nos prende ao medo, nos prende ao controle, ao perfeccionismo e à busca incessante por aprovação dos outros. Mas a boa notícia é que há uma liberdade em Cristo. A liberdade quando a gente vive em Cristo. Hoje, mulheres de Deus, mulheres de avivamento, que estão buscando avivamento com o coração aqui derramado aos pés do Senhor. Escolha entregar essas cadeias ao Senhor e viver a plenitude do que Ele tem para você. Escolha isso, queira isso, deseje isso. Declare assim, ó: eu não sou mais escrava das minhas emoções. Eu sou livre em Cristo para viver o extraordinário. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Tome essa decisão hoje. Comece a escrever hoje um novo capítulo, uma nova história na sua vida. Saia dessa grade, rompa essas correntes, derruba os muros, tira os telhados que te aprisionam, rasga as vendas dos seus olhos, para que você possa olhar para Cristo, tá bom? Ele permitiu que você seja livre, então que os seus olhos estejam totalmente voltados para Cristo Jesus. Amém? Agora eu vou fazer uma oração com vocês. Nós terminamos o que o Espírito Santo pediu, mas ele pediu para que eu trouxesse essa oração. Essa oração que nós vamos fazer agora é uma oração de cura, é uma oração por cura e por saúde. E é uma oração que todas vocês vão repetir. Amém? Exatamente como eu dizer, vocês vão repetir em nome de Jesus. Seria muito importante se todas vocês pudessem abrir as câmeras, para que enquanto haja a declaração, eu observe cada uma de vocês. Se for possível, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras. Quem não tiver à vontade, tudo bem, eu entendo, mas é muito importante, faz parte do processo de cura. Amém? Faz parte do processo de cura. Então, é uma maneira de você também se entregar ao Senhor. Todas vão fechar os olhos no momento da oração, em nome de Jesus. Vão se concentrar no que vocês vão ouvir, tá bom? Eu quero que vocês se concentrem no que vocês vão ouvir aqui e repitam. Eu vou falar pausadamente, tá bom? Para que vocês possam entender toda a palavra que vai ser colocada aqui para que vocês orem em nome de Jesus. Vamos lá. Sou curada pelas feridas de Jesus. Jesus carregou minhas doenças e enfermidades. Expulso espíritos de enfermidade que possam atacar o meu corpo, em nome de Jesus. Amarro, repreendo e expulso qualquer espírito de câncer que tente se estabelecer em meus pulmões, ossos, seios, garganta, costas, coluna, fígado, rins,
pâncreas, pele ou estômago, em nome de Jesus. Repreendo e expulso espíritos causadores da diabetes, pressão alta, pressão baixa, ataques do coração, derrame, falência dos rins, leucemia, doenças do sangue, problemas respiratórios, artrite, lúpus, Alzheimer ou insônia, em nome de Jesus. Ordeno cura e força aos meus ossos, músculos, juntas, órgãos, cabeça, olhos, garganta, glândulas, sangue, medula, pulmões, rins, fígado, baço, coluna, pâncreas, bexiga, ouvidos, nariz, boca, língua e pés, em nome de Jesus. Liberto-me de todos os ataques do coração enraizados no medo e ordeno a todo espírito que saia em nome de Jesus. Liberto-me de toda diabetes enraizada na rejeição, no ódio a mim mesma, na herança genética e na culpa, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberto-me de todo câncer enraizado na amargura. Na amargura. Só um minutinho que eu tenho que fechar o microfone, meninas. Peraí. Liberto-me de todo câncer enraizado na amargura, no rancor, no ressentimento e na blasfêmia da língua, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. Liberto-me do lúpus enraizado na rejeição do ódio a mim mesma e na culpa, e expulso esses espíritos em nome de Jesus. Liberto-me de toda esclerose múltipla enraizada no ódio a mim mesma, culpa e rejeição do meu pai, e expulso esses espíritos em nome de Jesus. Liberto-me da artrite reumatoide que está enraizada no ódio a mim mesma e na baixa autoestima, e ordeno que esses espíritos saiam em nome de Jesus. Liberto-me do colesterol alto que está enraizado na ira e na hostilidade, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. Liberto-me de todo problema nas cavidades ósseas enraizados no medo e ansiedade, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. Liberto-me de todo problema de pressão alta enraizada no medo e na ansiedade, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. Liberto-me de toda asma enraizada no medo dos relacionamentos, em nome de Jesus. Liberto-me de toda fraqueza no meu sistema de imunidade, enraizada em um espírito ou em um coração quebrantado, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. É importante que vocês falem em voz alta, tá? Liberto-me de todo derrame enraizado na rejeição, na amargura e no ódio a mim mesma. E eu ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus.
Liberto-me de toda doença nos ossos, enraizada na inveja e no ciúme, e ordeno a esses espíritos que saiam em nome de Jesus. Perdoa-me, Senhor. Pode repetir. Perdoa-me, Senhor, por permitir que qualquer medo, culpa, ódio e rejeição a mim mesma, rancor, amargura, pecado, orgulho ou revolta abrisse a porta para qualquer doença ou enfermidade. Eu renuncio agora essas coisas em nome de Jesus. Expulso agora qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha vida por meio do orgulho, em nome de Jesus. Expulso qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha vida por meio de trauma ou acidentes, em nome de Jesus. Expulso agora qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha vida por meio da rejeição, em nome de Jesus. Expulso agora qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado na minha vida por meio de bruxaria, em nome de Jesus. Dá-me um coração sadio, meu Pai, que é a vida da minha carne, em nome de Jesus. Remove do meu coração qualquer atitude pecaminosa, em nome de Jesus. Senhor, remove qualquer flecha do meu fígado, em nome de Jesus. Cura-me, livra-me de todas as minhas dores, em nome de Jesus. Repreendo qualquer doença que possa comer minha carne, incluindo o câncer, em nome de Jesus. Que nenhuma doença maligna se apegue em meu corpo, em nome de Jesus. Quebro agora toda maldição de doença e moléstia e ordeno que saiam todos os espíritos de doença hereditária agora, em nome de Jesus. Quebro agora toda maldição de morte prematura e destruição, em nome de Jesus. Prospero e caminho na saúde, conforme minha alma prospera, em nome de Jesus. Recebo a palavra de Deus, que é saúde para minha carne, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa meu pão e a água e leva a doença para longe de mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ordeno que todo órgão em meu corpo funcione da maneira que Deus planeja, em nome de Jesus. Meus ossos são fortes porque recebo o bem reportado pelo Evangelho, em nome de Jesus. Senhor, guarda todos os meus ossos, em nome de Jesus. Que todo tumor ou mal derreta na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Que qualquer infecção em meu corpo seja queimada pelo fogo de Deus agora, em nome de Jesus. Repitam, gente, não deixe de repetir. Liberto-me agora de toda alegria e problemas respiratórios, em nome de Jesus. Oro pelas minhas artérias e veias sanguíneas, para que sejam abertas pelo meu sistema circulatório, para que funcione propriamente, em nome do Senhor Jesus. Repreendo toda febre, em nome de Jesus. Minha carne será como de uma criança, e eu retornarei os dias de minha infância, em nome de Jesus. Oro para que meu sistema imune seja fortalecido, em nome de Jesus. Senhor, renova minha mocidade como a da águia, em nome de Jesus. Não morrerei, mas viverei
e proclamarei o nome do Senhor em nome de Jesus. Minha beleza deve ser como a da oliveira, em nome de Jesus. Senhor, tu és a saúde do meu semblante, em nome de Jesus. Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado, em nome de Jesus. Que a tua virtude toque minha vida agora e me cure, em nome de Jesus. Lanço o fogo de Deus agora para queimar qualquer doença ou moléstia que opere em meu corpo, em nome de Jesus. Nenhuma doença ou praga chegará perto da minha habitação, em nome de Jesus. Jesus, aparece em minha vida com a cura em tuas asas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é a força em minha vida, em nome de Jesus. Ordeno que morra todo germe ou doença que tocar o meu corpo, em nome de Jesus. Pego o escudo da fé agora e apago qualquer dado inflamado do meu inimigo, em nome de Jesus. Sou remida da doença e da moléstia, em nome de Jesus. Com a expiação de Jesus Cristo, toda praga cessa quando chega perto de mim, em nome de Jesus. Liberto-me de toda enfermidade, em nome de Jesus. Jesus Cristo me faz completa, em nome de Jesus. Sou temente e maravilhosamente pleno. Que meu corpo seja a maravilha que tu planejaste, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Toda honra e toda glória ao Senhor Deus e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Teve muita libertação. Muita libertação. Muita libertação. Muita libertação. Teve momentos de muitos arrepios, calafrios, principalmente na parte que dizia sobre câncer, amargura, artrite, esclerose, doença de ossos, foi onde eu mais arrepiei, derrames, doenças nos ossos, né, que eu falei. Alguém sentiu alguma coisa para que a gente possa orar? Rejeição, perdão. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Todas vocês foram tiradas do cativeiro agora. Eu gostaria que vocês fizessem um ato profético agora, em nome de Jesus, para a gente finalizar. Levantem para que vocês possam sair do cativeiro, para a gente fazer o ato profético. Vocês vão, eu vou fazer, vocês vão repetir, amém? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer e vocês vão repetir, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu declaro ser verdade em tudo que eu declarei ao Senhor nessa noite. E nessa hora, em nome de Jesus, eu saio de todo o cativeiro espiritual agora. Sai do lado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro todas as correntes. Bate a mão. Eu quebro agora todas as correntes espirituais que me prendiam em todos esses cativeiros, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus, glórias ao Senhor Jesus. Meu Deus, que coisa linda. Ó, arrepia do topo da cabeça até o calcanhar. Tá todo mundo bem? Se alguém não estiver bem, eu preciso orar. Amém? Alguém sentiu alguma coisa? O calor é o fogo, tá? O fogo do Espírito Santo que vem, que queima as correntes, que derrete
que derrete flechas, que derrete todo o dardo inflamado do inimigo, é o fogo que entra, que purifica, que lava, que santifica, que traz um renovo, que traz portas abertas para o avivamento, porque o Espírito Santo me disse assim hoje, filha, não podemos continuar avivando, tem mulheres presas, tem mulheres que estão aprisionadas em cativeiros, que nós precisamos libertar. Então foi isso que nós viemos fazer aqui hoje, no nome santo e poderoso de Jesus. Alguém vomitou? Alguém ficou enjoada? Não. Enjoada, sim. Cabeça doeu, pressão na cabeça? Não. Tatiana, quer falar? Pode falar. Eu senti muita, tipo assim, uma abolição de boca, do nada. Eu tava bem e depois, na oração, eu abria muito a boca, assim. Amém. E os Glórias a olhos Jesus. saía, tipo assim, ficava lacrimejando. Glórias a Jesus. Foi liberta totalmente, totalmente. Você recebeu libertação total de todos os cativeiros, porque você fez a oração de todo o seu coração, você se entregou em espírito e em verdade. Então, todo cativeiro que te aprisionava, que estava te impedindo de ser avivada, de buscar o profundo do Senhor, você saiu nessa noite, em nome de Amém. Jesus. Amém? Muito, Amém. muito bom. Alguém mais sentiu mais alguma abrição de boca, nariz escorrer, olhos lacrimejar, dor de cabeça, enjoo? Não? Olhos lacrimejados também. Amém. Que o Senhor Jesus possa continuar esse processo lindo, lindo, lindo. Eu entendo. Por isso é tão importante nós sermos obedientes, sabia? E 4 horas da tarde eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada, tá tudo pronto para eu falar nos slides, eu não consigo fazer tudo em tão pouco tempo. Então eu entendo que era isso que o Senhor queria, para que todas ficassem de verdade curadas e recebessem a saúde, porque aqui vocês declararam a cura e também declararam dentro da palavra, porque muito do que vocês disseram são versículos da Bíblia. É a palavra de Deus que vocês declararam. Então, quando há uma declaração diante da palavra de Deus, há um poder sobrenatural. Nada, nada tira o poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Se vocês precisarem de alguma coisa, depois pode me chamar, tá bom? Mas vocês estão curadas, libertas, estão rendidas aos pés do Senhor. Foi a primeira vez que eu estou participando. Eu achei, assim, uma benção, um momento riquíssimo. Amém. Eu pude aproveitar todos os momentos. Eu escrevi também pontos aqui que falou profundamente comigo. Amém. Isso é muito importante. Então, toda terça-feira nós sempre estamos aqui, né? E estudando, buscando esse profundo, além do estudo da manhã, que tem às 7 horas que a gente está fazendo a leitura do livro de Mateus, mas essa, assim, no reservado, ela é mais profunda, porque a ordem do Espírito Santo, ela tem que ser seguida totalmente. Filho, para aí. E depois, quando termina, para quem está aqui pela primeira vez, eu mando no grupo o que nós falamos em um resumo rápido e os versículos ali para que depois vocês busquem, tá bom? Quem quiser. Filho, tá mal. Deixa eu Amém. ver. Ele quer falar alguma coisa? Ele ouviu também? Não, ele tá bem. Tá, deixa eu ver os comentários aqui se alguém está precisando de alguma coisa. Só um minutinho. Tá. De aniversário, de rejeição, seria? Cadê? Quem escreveu para mim? Zete, seria de rejeição? Só para eu direcionar certinho a oração, aí eu já faço uma quebra para todas. Porque nunca teve, ou porque você sente tristeza? Quer escrever? Deixa eu ver. Tá, eu vou fazer uma oração então para fechar para todas, para quebrar qualquer tipo de maldição hereditária sobre aniversário, tá bom? Que todas recebam no nome santo e poderoso de Jesus e a gente oferece. Tá. E aí, pedindo ao Senhor uma bênção especial sobre a vida da Marisete, que hoje é aniversário dela, né? Que essa maldição seja quebrada em nome de Jesus e que ela possa receber toda a glória que ela tem para receber nessa data de hoje.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento agora ao Senhor nas cortes celestiais e me rendo, me coloco diante do Senhor e apresento aqui cada uma das suas filhas, meu Pai, que estiveram presentes no estudo dessa noite, na palavra que o seu Espírito Santo me direcionou para que trouxesse, para que nós pudéssemos viver de forma profunda a retirada de todas nós dos cativeiros, Senhor, dessa escravidão emocional. Obrigada, Jesus, por tudo isso. Pai, nessa hora dessa noite, eu venho em nome de Jesus, com autoridade do nome de Jesus. Eu quebro toda maldição hereditária lançada sobre datas comemorativas de aniversário de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor. Toda maldição lançada nessa data tão especial ao Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada, Senhor, nesse dia de alegria sobre a vida de cada uma delas, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda palavra que entristeceu o coração de cada uma das suas filhas que está aqui, meu Pai, que essas palavras caiam por terra agora e que essa tristeza que um dia existiu não exista mais a partir de agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a comemoração do aniversário de todas nós será motivo de grande alegria, será motivo de celebração, será motivo, Senhor, de contemplarmos na tua presença a grandeza do teu amor por todas nós que nos deu a vida. Que essa data de aniversário, Senhor, possa trazer sobre a nossa vida um novo início, um novo ciclo, um novo aprendizado. Que tudo seja novo a cada ano, a cada comemoração, a cada celebração, Pai. Sempre na tua presença. Assim será, meu Deus. É isso que nós declaramos, é isso que eu peço ao Senhor na sua santa presença, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Pedindo hoje, Pai, uma bênção especial ao Senhor, para que abençoe a vida da sua filha Marisete, que ela receba de forma abundante, sobrenatural, todas as bênçãos e o teu avivamento que ela tem buscado desde o início desse ministério. E é isso que eu te peço, e é isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Obrigada, meu Deus, pela presença de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Eu agradeço ao Senhor pelo teu amor, pela palavra. Eu agradeço porque eu vejo o agir do Senhor. Envie os seus anjos, Pai, na casa de cada uma delas agora. Anjos ministradores de proteção, anjos ministradores do teu evangelho, Senhor, para que elas possam se sentir protegidas, para que elas se sintam fortalecidas em fé na tua presença e tenham o desejo, Senhor, a decisão de buscar conhecimento na tua presença cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, toca cada uma delas agora com o sangue do Cordeiro. Eu selo a vida delas agora, Pai, com autoridade do nome santo de Jesus e na autoridade espiritual que o Senhor me concede como pastor e profeta do Senhor. Eu selo a vida de cada uma dessas mulheres agora com o sangue do Cordeiro e declaro que os olhos delas serão, que os olhos delas, Senhor, serão olhos bons. Elas verão como Jesus via, assim, como Jesus olha até hoje para nós. Que os ouvidos delas ouvirão a voz do Senhor. Eu declaro que a mente delas serão como a mente de Cristo, em nome de Jesus, e que a boca de cada uma será usada para edificar, consolar e exortar a vida de todo aquele a quem o Senhor pedir que assim seja feita, porque a vontade é do Senhor, o governo é do Senhor, toda a liderança é do Senhor. Nós não temos controle de nada, todo o controle da nossa vida é do Senhor, e declaramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. É isso que nós declaramos nessa noite de hoje, e nós te agradecemos sempre no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada a cada uma de vocês que estão aqui. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito. Vamos fazer a ceia? A ceia para quem está aqui hoje pela primeira vez. Nós ceiamos todas as terças-feiras. Eu ceio todos os dias, porque para mim, para nós, a ceia é um tempo de comunhão com o Senhor. É um tempo em que nós declaramos, que nós lembramos do que Jesus fez por nós. Nós dizemos, Senhor Jesus, eu não me esqueci do que o Senhor fez por mim. Eu amo o Senhor.
Eu quero viver debaixo dos seus ensinamentos. Eu quero ser um sacrifício vivo ao Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Então, nós cremos que toda vez que nós ceiamos, nós estamos recebendo mais uma porção do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança. Caiu. Vocês veem como que é? Que bom que todas vocês estão aí, né? Vocês entendem como o mundo espiritual age? Não é brincadeira o que aconteceu aqui essa noite, não. A libertação que vocês receberam foi muito forte. Amém? Vamos então? Continuando a nossa ceia, para selar a nossa noite. Olha só, repete comigo, para que vocês recebam a ceia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro ser totalmente dependente do Senhor. Declaro que esse suco de uva é o sangue de Cristo. E esse pedacinho de pão é o corpo de Cristo. E ao tomar dessa ceia, todo o meu DNA espiritual será transformado. E eu serei cheia do amor e da pureza de Jesus. Forja-me, Jesus, para que eu seja cada dia mais parecida com o Senhor. Usa-me, Senhor. Capacita-me, Jesus. Eis-me aqui. Toda honra e toda glória ao Senhor, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pode fazer a sua ceia. Declaro seu amor a Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo muito, meu Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Amém? Glórias a Jesus. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus, que vocês tenham uma noite de bênçãos de forma sobrenatural. Que vocês possam ser ainda mais tocadas pelo Espírito Santo. Abra o seu coração. Busque a palavra todos os dias. Se você não tem tempo de acompanhar a leitura do estudo do livro de Mateus que nós estamos fazendo, que é o Novo Testamento ao vivo, busca no horário que dá certo para você, mas não deixa de viver o tempo de comunhão com o Senhor. É muito, muito, muito importante. Amém? Você edifica a sua casa, edifica todos à sua volta. Que o Senhor abençoe a sua vida e te conceda uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Amém? Fiquem à vontade para convidar quantas pessoas vocês quiserem para estarem aqui com a gente, tá bom? Essa é a ordem do Espírito Santo. É o convite de vocês que vai trazer mulheres para serem edificadas e levantadas no nome dele aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Até semana que vem.